O Indra tá mais porradeiro do que o Shiva nesse novo spin-off e eu amei isso. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo do capítulo 12 do spin-off de Shumatsu no Valkyrie, nomeado de Apocalipse dos Deuses, como vocês sabem bem. Que lembrando, depois de passar da luta do Ra versus Kuchulain, onde o Kuchulain venceu, passar também da luta do Wukong contra o Prometheus, onde o Wukong venceu, vai entrar agora na sua terceira luta, que vai ser entre Indra e Suzaku, ou Zuki, tanto faz. Lembrando que a primeira batalha acabou com o hit kill do Kuchulain, a segunda batalha acabou com o hit kill do Wukong, então a grande teoria forte é que essa batalha também termine com o hit kill, mas espero que não. Esse capítulo se mantém no tamanho padrão, que sai todo mês basicamente, contendo um total de 40 páginas, e ainda tendo uma página dupla muito zica que eu adorei. Esse capítulo vai dar um start inicial finalmente da terceira luta, e também vai ser repleto de porradaria desenfreada mesmo antes da luta começar. Afinal, pra quem não lembra, vários deuses da turma do Suzaku encurralaram o Indra antes dele sequer entrar na arena, e a maior parte do capítulo vai ser essa luta mesmo. O conteúdo do Shumatsu esse mês foi o que não faltou pra gente, já tivemos 60 páginas do mangá principal, e agora mais 40 páginas do spin-off. Literalmente quase um volume inteiro de mangá de Shumatsu só em um mês de lançamento. É uma delicinha, não tem como. Mas agora, gurizada, já aproveita, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo de Shumatsu no Valkyrie e dos seus spin-offs. E também, claro, compartilhe esse vídeo pra que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo, gurizada. O capítulo 12 se chama Muitos contra Um, e eu adorei esse nome. E segue exatamente do momento onde parou o capítulo passado, que pra quem não lembra, vários deuses que faziam parte do grupo de Suzaku encurralaram o Indra antes que ele pudesse entrar na arena. Isso aconteceu porque tanto o Indra quanto esses outros deuses são lutadores de artes marciais, e Indra tem uma fama única nesse meio de luta de ser um lutador extremamente forte. E pra que eles pudessem ter uma luta digna com Indra, eles cercaram ele antes da terceira rodada começar. Afinal, se o Indra ganhasse ou perdesse a luta dele, esses outros deuses não poderiam lutar contra o Indra em sua totalidade. Fora que também eles estavam impedindo o Indra de chegar até seu adversário, que é o Suzaku, porque todos eles fazem parte do mesmo grupo de 4 deuses, como eu já mencionei. O primeiro desses deuses avança pra cima do Indra sem dar um único aviso sequer, mostrando sua imensa velocidade de ataque. Ele vem pulando e dando um ataque de cima pra baixo, mas o Indra não é pego de surpresa como ele pensava, e sem que esse deus inimigo consiga sequer notar o que estava pra acontecer, o Indra realiza um contra-ataque perfeito nesse deus, dando um forte soco em seu rosto, fazendo que ele recuasse um pouco por causa da força do impacto. Mas esse deus, agora machucado, olha pro outro deus que estava pendurado em um dos pilares daquela sala onde eles estão. Ele o encara de volta e diz em pensamento pra ele matar o Indra porque agora é a hora, pensando que ele estava distraído. E percebendo isso, esse outro deus avança com várias espécies de facas em suas mãos. Mas mais uma vez eles estavam totalmente errados, pois o Indra tem uma noção de campo e também uma percepção muito boa, e com isso o Indra facilmente consegue desviar de todas as facas que foram lançadas em sua direção. Aquele deus agora diz que Indra mandou muito bem ter desviado desse jeito do golpe dele, mas novamente tentando pegar o Indra desprevenido agora no ar, outro deus aparece também pendurado em um pilar atrás do Indra. Mas diferente dos outros, esse deus carregava uma espada enorme consigo, similar a uma grande cimitarra. Aquele outro deus diz que de jeito nenhum eles iam deixar o Indra chegar até o Suzaku na arena. E aquele terceiro deus que apareceu agora se prepara para dar um super corte no Indra. Mas novamente, mesmo no ar, o Indra também percebe o ataque do inimigo pelas costas. Só que o tempo de reação agora foi muito mais curto para o Indra, mas internamente algo começa a acender dentro dele, alguma espécie de faísca de raio. E com uma velocidade extremamente absurda, Indra novamente contra-ataca esse terceiro deus, mirando um grande soco em seu rosto. Os outros dois deuses se impressionam bastante vendo o ataque e também a velocidade de reação imensa que o Indra tem mesmo recebendo ataques desprevenidos em conjunto. Mas antes que o ataque do Indra pegasse em cheio no rosto dele, ele consegue afastar o Indra o bastante para não ser ferido gravemente, apesar de não ter conseguido também anular o ataque por completo, manchando seu rosto com bastante sangue também. Os deuses inimigos ficam bem surpresos com o ataque do Indra. O deus que tomou o ataque, mesmo que fosse de raspão, já foi bastante para causar um grande sangramento em seu rosto. Eles pensam que isso que aconteceu deveria ser algo impossível. O outro deus de antes diz que naquela hora que encontrou o Indra, ele havia deixado escapar de propósito apenas um pouco da sua intenção assassina, para ser notado pelo Indra. Mas diz também que esse terceiro deus que apareceu agora mesmo, que se chama Kenglong, suprimiu completamente a intenção assassina dele. Tudo isso para que fosse garantido que o ataque surpresa vindo do ponto cego do Indra fosse certeiro e também mortal. Esse deus Kenglong diz que o Indra não só conseguiu identificar o ataque, como também ainda conseguiu contra-atacar quase que no mesmo instante, e diz isso bastante impressionado. Já aquele primeiro deus diz que esse Indra com certeza está acostumado a lutar contra vários oponentes ao mesmo tempo, e mostra o Indra novamente de novo na sua pose de luta, e emanando também alguns raios pelo seu corpo, como se a cada segundo que a luta passasse o Indra fosse se aquecendo mais e mais. Indra retoma seu olhar para os 3 deuses inimigos e vê que eles estão parados conversando alguma coisa. Um deles diz que eles agora vão ter que rever a avaliação deles, e o seu colega concorda com isso. Ele diz refletindo que o deus do trovão Indra está em um nível abaixo do deus da destruição
destruição Shiva, mas fala em seguida que a verdade é que parece que as coisas não são bem assim como ele pensava. Outro dos deuses diz que achava que todos os deuses hindus fossem um bando de idiotas viciado em uma luta no 1 contra 1. Indra ouve isso, olha pra ele bem sério e repete essa mesma frase, sobre serem deuses viciados em lutas de 1 contra 1, só que em formato de pergunta, mas em seguida disso Indra cai em uma gargalhada sincera, repetindo novamente essa mesma frase, só que agora em formato de piada, dizendo que essa foi muito boa. Os outros deuses só se perguntam por que o Indra tá rindo pra caralho desse jeito. Indra, relembrando sobre coisas do passado, fala que naquela época o panteão indiano inteiro era repleto de traições e de linchamentos, mostrando várias cenas de deuses traindo deuses e também deuses espancando outros deuses totalmente na covardia, como se fosse uma terra sem lei, e realmente era uma terra sem lei. Ele diz que também era uma época resumida em golpes traiçoeiros, muitas emboscadas e também diversos ataques surpresas. Ele complementa dizendo que esse negócio de vale tudo era só mais uma terça-feira no antigo panteão indiano, e diz que era um mundo bastante cruel para os deuses. Ele continua dizendo que um mundo tão brutal e sanguinário como aquele que ele vivia antes, aquele cara chegou de repente, e agora a gente vê novamente a cena da luta do Shiva contra o Rudra, se passando no final da época das batalhas dos deuses indianos, onde eles buscavam o topo dos deuses. Essa era a luta final entre os dois mais fortes para decidirem quem seria o deus mais forte do panteão inteiro, e dentre os deuses que estavam assistindo, os deuses já derrotados, mostram novamente o Indra fumando um cigas. Ele fala que aqueles dois eram os idiotas do 1 contra 1, se referindo ao Shiva e também ao Rudra, e diz que depois do fim da luta, Shiva acabou tomando o topo de Svarga pra ele todinho, se tornando o deus mais forte de toda a mitologia hindu e também sendo celebrado por todos os outros deuses. O Indra olha bem sério para aqueles três deuses inimigos, enquanto emana diversos raios pelo seu corpo, e pergunta pra ele se ele sabe o quanto isso foi incrível daquele jeito. Indra se arma pra lutar novamente e os três deuses inimigos fazem poses semelhantes pra lutarem também. E o Indra, antes de atacar, diz uma coisa, se referindo a todos os deuses da mitologia hindu. Ele fala que ele sabe muito bem. Claramente Shiva na época, Shiva e Rudra, pra falar a verdade, fizeram não só uma revolução na mitologia inteira deles, mas também eles revolucionaram como os deuses agem entre eles. Porque pelo que parece, antes o panteão hindu não tinha um lugar e vivia uma vida de merda, igual todas as coisas que o Indra disse antes. Traições, enganações, emboscadas e tudo mais. E quando alguém como Shiva subiu ao topo do panteão e se tornou o deus supremo de lá, aparentemente tudo mudou, de todas as formas possíveis. E eu tô adorando esse desenvolvimento na mitologia hindu que não foi mostrado tanto na obra principal. Indra, se movendo quase como um raio vivo, chega muito próximo do deus que atirou facas nele anteriormente, ficando corpo a corpo com ele, mas quase que beijando. E a única reação que esse deus poderia fazer no momento é dizer impressionado que o Indra é extremamente rápido. Indra acerta um forte encontrão no centro do peito desse deus inimigo que estava na sua frente, fazendo com que ele até tentasse levantar uma defesa contra esse ataque, botando os braços na frente do seu corpo, mas mesmo assim essa tentativa foi totalmente falha, porque o ataque mesmo assim foi forte o suficiente para fazer o deus cuspir sangue. O outro deus inimigo se aproxima e grita preocupado o nome do seu colega, vendo que ele foi mogado pelo Indra facilmente. Mas rapidamente, como se fosse o teleporte de um raio, o Indra aparece atrás dele e também acerta um forte golpe nele, mirando as suas costas. Tudo isso enquanto emana correntes elétricas do seu corpo. Mesmo esse deus começa a cuspir sangue pela boca e em pensamento se impressiona que ele não conseguiu sequer reagir ao tempo de ataque do Indra, tendo tomado uma completa Speed Blitz facilmente. Mas aquele terceiro deus que carregava uma grande espada consigo aparece rapidamente atrás do Indra, anunciando que agora é o fim dele completamente. Mas o Indra consegue notar o ataque a tempo, virando para trás e reagindo quase que no mesmo instante. Em pensamento, o Indra diz que naquela época, na época do reino dos deuses da Índia, ele treinou intensamente e refinou a sua arma ao extremo. Ele completa dizendo, enquanto relembrava os perigos que passava na antiga Índia, onde os deuses eram completamente boçais e traiçoeiros, ele fala que mesmo com ataques surpresos no passado, mesmo com multidões cruéis, ninguém conseguia derrotar ele ou sequer surpreendê-lo. E vemos que o Indra, mesmo levando um ataque surpresa desses, consegue fazer um contra-ataque perfeito com um soco em cheio no rosto desse deus, quase que explodindo seu nariz. E pela primeira vez nessa página dupla muito zica, Indra realiza o que parece ser seu primeiro golpe declarado de assinatura, sendo ele o contra-ataque da velocidade do relâmpago. Eu fico pensando, o Thor e o Indra têm praticamente as mesmas divindades de mitologias diferentes, ou muito parecidas. E isso me faz pensar, será que o Thor poderia ser capaz de fazer essas coisas que o Indra tá fazendo agora? E claro, o Thor na obra mesmo dá pra ver que ele não é um lutador físico. Ambos, Indra e Thor, têm vertentes de lutas bem diferentes, mas mesmo assim, recentemente no capítulo do flashback do Loki, o Thor ficou emanando raios do mesmo nível que o Indra tá fazendo agora, praticamente, né? Seria bem interessante se o Thor com algum tipo de treinamento pudesse alcançar coisas desse tipo também. Só que não parando por aí, o Indra também anuncia seu segundo golpe de assinatura nesse deus, usando novamente sua velocidade relâmpago para se locomover feito um raio de volta para aquele deus que ele tinha atacado anteriormente. Ele usa um golpe agora direto chamado de o ataque preventivo, que mais
mais uma vez acerta em cheio esse deus, mesmo que ele também tenha tentado se defender e também tenha falhado miseravelmente. Esse deus agora agoniza de dor e se ajoelha no chão, e o Indra anuncia que esses ataques que ele deu agora, segundo ele realizado usando suas duas lâminas, se chamam Punho Divino Vajra, onde no kanji descrito no japonês este nome Punho Divino Vajra também pode ser traduzido como Punho Divino da Velocidade Relâmpago, e clamando que talvez a arma divina do Indra está nas suas próprias mãos, ou são literalmente as próprias mãos dele. Indra agora caminhando vitorioso em cima desses três deuses continua seu caminho para a arena do Apocalipse dos Deuses, indo de encontro ao seu adversário para a terceira luta. Indra primeiramente pede desculpas e diz que ele precisa seguir em frente, porque se ele for parado em um lugar como esse contra eles, vencer aquele cara seria apenas um sonho dentro de outro sonho, mostrando a imagem do deus supremo da Índia, Shiva, e mostrando que agora onde Shiva chegou, provavelmente virou um patamar que outros deuses indianos almejam alcançar também, algum patamar de respeito. E eu volto a dizer uma coisa que eu já prego há muito tempo: as batalhas da montanha de Svarga, que é basicamente o flashback do Shiva, dariam um ótimo spin-off dele. Mesmo a gente já sabendo o resultado de várias lutas e como vai acabar, as lutas em si poderiam ser uma das coisas mais da hora do verso, tá ligado? Mas pena que eu acho que nunca vai acontecer. Mas antes que o Indra pudesse ir embora dali completamente, aquele outro deus que Indra havia vencido previamente aparece de novo. Ele fala que já entendeu, ele diz que entendeu que o Indra é muito forte, dizendo que ele já não tem mais nenhuma dúvida disso como ele tinha antes, mas em mente ele arma alguma espécie de plano, e enquanto o Indra caminha pra fora, ele por reflexo vira pra trás almejando reagir a alguma coisa. Aquele deus rapidamente lança diversas correntes na direção do Indra que acabam prendendo ele com sucesso, deixando ele parcialmente imóvel enquanto é puxado. Esse deus fala que infelizmente a condição de vitória deles não é essa. Ele diz que vencer o Indra não é o objetivo deles nessa luta, e ele termina revelando que o objetivo deles, na verdade, é não deixar que o Indra sequer chegue na arena a qualquer custo, porque se isso acontecer, então a vitória da terceira luta vai ser dos 4 deuses. Lembrando que esses 3 deuses, como eu disse mais cedo, mais o Suzaku, que é o oponente do Indra, formam os 4 deuses celestiais da China, representando vários elementos diferentes. E agora voltando para uma visão da arena, um lutador solitário fica esperando seu oponente chegar, e a plateia inteira fica calada enquanto espera impacientemente pela luta começar de uma vez. Shiva disse no capítulo passado que acredita no Indra, e acredita que ele vai vencer o problema e vai aparecer na luta. Mas por outro lado, a juíza anuncia que eles já estão chegando no fim do tempo limite para a espera do Indra, onde ela havia dito anteriormente que se ele não aparecesse por um tempo estimado, a vitória seria automaticamente do seu oponente, do Suzaku. Ela diz que o Indra não apareceu mesmo no final do tempo e começa a anunciar que o deus vitorioso da terceira luta do torneio do Apocalipse dos Deuses é o Senhor Suzaku. Mas antes que ela pudesse completar o nome dele para lhe dar a vitória, ele a interrompe pedindo para ela esperar mais um pouco. De volta agora onde o Indra tá, ele em reação desfere um soco poderoso no rosto daquele deus e o derruba na mesma hora, fazendo as correntes que o prendiam também se soltarem facilmente. Indra comenta que essa batalha já terminou e que é melhor eles pararem por aqui, pois se eles continuarem com isso, eles vão acabar mortos nessa luta. Mas o deus se levanta todo derrotado e grita pro Indra cumprir sua promessa, cumprir sua palavra. Ele grita pro Indra ir pra cima e matar ele se ele for capaz, e ele termina dizendo que mesmo se ele conseguir, no final quem vai vencer são os 4 deuses, continuando com sua obsessão da vitória do seu grupo como se fosse uma entidade única. Mas Indra de repente sente uma outra presença indo em sua direção, uma quarta presença diferente dos seus adversários atuais. Ele se vira rapidamente e nota que quem está se aproximando é o seu adversário da terceira rodada, o próprio Suzaku em pessoa. Aquele deus derrotado fica sem entender e pergunta por que ele apareceu ali naquele lugar, e agora Indra e Suzaku pela primeira vez se encaram frente a frente, enquanto aquele deus grita o nome do seu amigo. Gente, só pra dar o contexto, aqui na página e no capítulo eles chamam esse deus de Zuki, e eu na narração inteira fico chamando ele de Suzaku. Isso é porque o nome dele é Zuki e também é Suzaku, onde Zuki é o seu nome em chinês e Suzaku é o seu nome em japonês. E isso acontece porque esses 4 deuses são muito conhecidos a ponto de entrarem na mitologia japonesa também, e eu particularmente acho o nome do Suzaku bem mais da hora. Indra encara o Suzaku em uma pose de luta e pergunta o que ele tá planejando. Ele pergunta se agora que ele chegou, os 4 deuses da China iriam vir pra cima deles de uma vez só, mas ele diz em seguida que por ele tanto faz, ele lutaria com os 4 ali mesmo sem nem se importar. Suzaku dá uma pequena risada e diz que isso é o esperado dele. Ele continua dizendo que a fama não mente sobre o deus do trovão Indra, e diz que ele é muito mais do que os boatos dizem sobre ele. Suzaku diz que é exatamente por isso, e em seu lado aparece um dos drones que gravam as lutas do Apocalipse. Os colegas do Suzaku gritam assustados com a ação do Suzaku, perguntando se ele estaria planejando isso mesmo, e Suzaku completa dizendo que é exatamente por isso que ele precisa lutar contra o Indra, seja onde for, seja na arena ou seja fora dela. Suzaku não iria aceitar ganhar daquele jeito frustrante contra um oponente tão formidável que nem o Indra, que nem os boatos sobre o grande deus do
trovão indiano dizem. A juíza, os deuses indianos e também os deuses VIPs da plateia ficam bastante surpresos com o jeito que a situação se encaminhou e que os dois se encontraram fora da arena. E Indra, na frente do Suzaku, diz que ele não entendeu direito o que acabou de acontecer, mas diz também que, resumindo, ele fala que o Suzaku se deu ao trabalho de ir até ali onde eles estavam, só pra que o Indra tivesse a oportunidade de destruir ele na porrada, e pergunta se era isso mesmo que ele tinha feito. Suzaku responde que a conclusão do Indra tá muito errada, e diz que ele é que foi até ali de encontro com ele, justamente para que ele pudesse arrebentar o Indra de tanta porrada franca. Mas diz que, se o Indra preferir que ele fale nos termos indianos, Suzaku termina a frase dizendo que agora é no mano a mano. E é com esse final simplesmente sensacional que o capítulo termina. Gurizada, esse vídeo era pra ter saído logo em seguida do vídeo do capítulo 103 de Shumatsu no Valkyrie, que eu postei há muitos dias atrás. Mas o que aconteceu é que eu tomei um segundo strike, e bom, eu já excluí todos os vídeos que poderiam me dar problema. Foram mais de 50 vídeos excluídos, a maioria shorts, mas ainda teve alguns vídeos longos de Shumatsu. E também, infelizmente, vídeos de Heikyo Sensen, que eu não queria excluir, mas eu fui obrigado a excluir. Se tudo der certo, as coisas melhoram a partir de agora, eu espero que sim. E pra quem não sabe, quando o canal toma strike, ele recebe várias penalidades, e uma delas é não poder postar vídeos por alguns dias. E no caso de 2 strikes, são 14 dias, se eu não me engano. Eu terminei esse vídeo dia 12, e depois disso eu fiquei proibido de postar vídeos durante 2 semanas, 14 dias, mais ou menos. Então talvez esse vídeo esteja saindo dia 26 ou 27, por aí. Só pra esclarecer porque da demora de mais um vídeo, sendo que já tava pronto há muito tempo. Mas é isso, vamos que vamos. Mesmo que esse capítulo não tenha sido um capítulo da luta principal entre Indra e o Suzaku, eu gostei pra caralho de tudo que foi abordado nesse capítulo. E claro, principalmente da construção mais aprofundada que tá dando sobre a mitologia hindu, a mitologia indiana, que foi bem pouco explorada na obra principal. Fora que também o Indra tá crescendo muito no meu conceito, porque tá parecendo ser um personagem que é que nem uma cebola, cheia de camadas, cada uma mais grossa do que a outra. Ui, delícia. E sério, nessa luta eu tô torcendo muito por ele, tá maluco? Eu acho que é a primeira vez real que eu tô torcendo de verdade pra alguém nesse spin-off, porque até agora eu tava cagando pra todo mundo e cagando pro vencedor também, porque as coisas estavam muito óbvias. Não que essa não esteja óbvia também, porque obviamente o Indra vai ganhar, mas pelo menos ele tá com uma construção bem mais da hora do que todos os outros. Fora outras coisas como o desenho do capítulo e tudo mais ainda continuam basicamente o mesmo. Eu não curto muito a arte desse mangá, muito menos o design dos personagens. Eu acho eles exageradamente magros e muito esguios. Fora as feições como sorrisos e tudo mais, eu também acho muito exageradas, muito grandes pro tamanho da cabeça dos bonecos. Não sei dizer, acho muito estranho. E além de tudo isso, eu simplesmente adorei a vibe desses dois personagens juntos. Dois lutadores francos que se prometeram quebrar um ao outro na porradaria bruta, no mano a mano. Finalmente eu tô achando que vai rolar uma luta zica de verdade nesse mangá. E eu tô torcendo muito pra não ser a mesma parada de um cara dar um monte de golpe e o outro dar só um golpe que ganha a luta automaticamente. Cara, se for isso eu vou ficar muito triste mesmo. E agora que vai começar a luta deles de verdade, eu fiquei ansioso pelo próximo capítulo. Acho que é a primeira vez também que eu tô ansioso pra algum capítulo desse mangá. Mas é isso, gurizada, não esqueçam de comentar tudo que vocês acharam do capítulo e do vídeo em si. Espero bastante que vocês tenham gostado. Obrigado de verdade por terem assistido o vídeo até o final. Um abraço especial pra todo mundo que chegou até aqui no fim do vídeo. E até mais, gurizada. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão.